Bom dia, segunda série. Vamos iniciar mais uma aula de filosofia. E o assunto de hoje é cuidado de si, do filósofo francês Michel Foucault. Então, vocês podem acompanhar aí na página 23 do livro de vocês o conteúdo da aula de hoje, tá certo? Então, para a gente entender um pouquinho sobre esse cuidado de si, né, a gente precisa saber inicialmente de onde o Michel Foucault, o filósofo Michel Foucault, o francês, ele se baseou para tentar desenvolver esse conteúdo, essa filosofia do cuidado de si que nós vamos estudar hoje. Então, na segunda metade do século XX, o filósofo francês Michel Foucault, ele apresentou esse conceito, o conceito de cuidado de si, visando principalmente promover uma existência estética, ou seja, uma existência que fosse baseada em uma vida livre, bela e, ao mesmo tempo, ética. E a gente vai perceber aqui que esse conceito de ética ele não está relacionado ao conceito de moral, muito comum quando a gente associa esses dois conceitos, mas uma ética partindo da subjetividade de cada indivíduo. Então, a expressão cuidado de si, ela refere-se a um conjunto de experiências e procedimentos para ampliar o autoconhecimento e o autocuidado, tendo como consequências a transformação do indivíduo e a reorganização de seus princípios éticos. Então, essa aí é a base desse conceito de cuidado de si, criado aí pelo Michel Foucault. Para desenvolver esse conceito, para que ele pudesse criar esse conceito, ele apontou, na verdade, a sua relevância na atualidade. Então, ele retoma a Grécia, os gregos, a Grécia Antiga, onde esse cuidar de si era uma ocupação fundamental para esses gregos, para os filósofos antigos. Sócrates, por exemplo, é um exemplo desse filósofo, em que era visto como um portador de uma missão. Então, todos associavam a Sócrates como um grande responsável aí por desenvolver essa missão, uma missão de levar o conhecimento às pessoas, ou como o próprio filósofo Sócrates defendia, o autoconhecimento, fazer com que as pessoas elas conseguissem chegar ao autoconhecimento por meio do método que ele adotava, que era uma dialética. Então, por meio desse método, ele fazia com que as pessoas se voltassem ao seu interior para tentar chegar aí a um conhecimento verdadeiro ou a verdade absoluta em que Sócrates acreditava que todo ser humano pudesse alcançar. Então, será baseado aí nesse pensamento e também de outros filósofos que o Michel Foucault ele vai desenvolver esse conceito de cuidado de si. Então, nos últimos anos de sua vida, o Foucault ele se aprofundou nesse estudo, pelo menos aí dos 2 primeiros séculos da nossa era. Ele mesmo chamou de época de ouro do cuidado de si. São livros, tratados, ideias, escolas filosóficas e pensadores que trataram de uma arte de viver, uma estética da existência que consistia em tomar sua própria vida como matéria a dar forma, ou seja, dentro do conceito do cuidado de si de Foucault e também desses gregos antigos, dos antigos filósofos, a sua própria vida seria, então, o seu objeto de conhecimento, objeto de estudo, vamos dizer assim. Então, os estoicos, na verdade, Sêneca e também o Marco Aurélio, que famosos aí, estoicos, Epiteto também, mas também os epicuristas e os cínicos,
faziam parte, na verdade, dos estudos de Foucault, fizeram parte desse estudo de Foucault, que foram aí grandes nomes de correntes filosóficas que adotavam uma vida, uma filosofia de vida, onde se voltava aí para o seu interior, a sua subjetividade. Então, entre esses gregos estavam médicos e filósofos que se debruçaram sobre o homem para problematizá-lo em sua própria subjetividade. Então, esses gregos, eles já partiam do próprio ser humano para que fosse possível, dessa forma, entender a subjetividade de cada pessoa. Então, é basicamente isso que o Michel Foucault ele vai retomar nesse seu estudo, nesse conceito de cuidado de si. Mas, continuando aqui, nesse contexto, o cuidado de si não partia de um princípio egoísta, tendo, ao contrário, uma forte dimensão coletiva, exemplificada pelo sacrifício de Sócrates, que, para quem não sabe, o Sócrates ele foi assassinaram, na verdade, ele foi assassinado por não nem ao menos querer formar uma defesa, a sua defesa a respeito das acusações em que ele foi relacionado aí, que ele foi acusado. Então, por isso daí esse sacrifício de Sócrates em nome do cumprimento de sua missão, que segundo ele era de levar esse autoconhecimento às pessoas. Então, uma vez que o si, ou seja, você individualmente, integrava a cidade, exercer esse cuidado de si era equivalente a cuidar da cidade, porque na Grécia Antiga, esses dois conceitos, você e a cidade, era um único conceito, era algo junto, unido, não existia essa separação entre você e a cidade. Se você fazia parte dela, você tinha obrigação também de cuidar dessa cidade. Então, por isso que esse conceito a gente não pode aí relacionar com algo individualista, egoísta, porque ele parte da sua subjetividade, mas o intuito é também de relacionar esse reflexo chegar a outras pessoas. A gente vai entender um pouquinho melhor no decorrer da aula. Então, o objetivo desse pensamento grego e romano é fazer o homem olhar para si mesmo, retornar a si, portanto, cuidar de si, é dar conta de sua própria conduta para consigo e, consequentemente, com os outros. Então, na verdade, seria um exercício de vida. Então, esses filósofos que o Michel Foucault ele se baseou, na verdade, para desenvolver esse conceito, dirão, na verdade, que nunca é cedo demais nem tarde demais para cuidar de si mesmo. Ou seja, o cuidado de si é uma prática para toda a vida. Não é uma atenção focada ou pontual, mas um exercício contínuo, uma atenção diária, recheada de exercícios e práticas, aliás, exercícios, práticas e fórmulas. Este tempo é preenchido de atividades que buscam a transformação individual, mas também no modo de se relacionar com o mundo e também com os outros. Então, é algo que parte de você, mas as consequências desse autoconhecimento, dessa autopreservação, ela não se restringe apenas a você, mas também no seu relacionamento com outras pessoas em sociedade. Então, enfim, esse cuidado de si, ele se insere na história do pensamento como uma maneira de se construir uma subjetividade. Por isso, a pergunta recairá sempre na relação entre subjetividade e verdade. Entre
Eu posso passar aqui um pouquinho. Então, dessa maneira, a gente pode ver aí, para o Foucault, o cuidado de si, ele se tornará, pouco a pouco, uma prática para toda a vida, um princípio que se põe a todos, um exercício de si, uma atividade constante, contínua e regrada. Então, Foucault, ele não defendia essa prática, esse exercício de vida, na verdade, como algo que você deveria fazer em momentos pontuais da sua vida, mas deveria, no caso, se tornar uma prática contínua, em que você levaria para toda a sua vida, para, de alguma forma, tentar chegar a uma orientação a respeito de como você deveria agir, não só com você mesmo, em relação a você mesmo, mas também em sociedade. Isso era um reflexo que ela se estende ao outro e não somente a você. Então, Foucault, ao propor esse conceito de cuidado de si, ele destacava a possibilidade de vivenciar a ética por meio da subjetividade de cada um. Então, a sua obra, ele sugere que um indivíduo seria capaz de observar e perceber aquilo que lhe parece como um desejo ou uma vontade, podendo distinguir o que é propriamente seu e o que decorre de imposição, condicionamento ou costume. Ou seja, você praticando esse cuidado de si diariamente, Foucault defende que você, dessa forma, conseguiria diferenciar tudo aquilo que chega até você, tudo aquilo que lhe aparece. Então, dessa forma, a gente conseguiria aí, perceber o que era algo natural de você, do seu desejo, daquilo que está em você, ou algo que seria imposto a você, de alguma forma, por meio de costumes, por meio de convivência, da sua existência com outras pessoas, convivência, na verdade, com outras pessoas. Então, o principal objetivo era fazer com que a gente conseguisse, de alguma forma, diferenciar aquilo que chega até nós. E, dessa forma, ele defendia que essa distinção, ela permitiria a nós, cada indivíduo, identificar aqueles poderes que o sujeitavam e o exploravam. Ou seja, saber identificar a que poder pode, de alguma forma, nos impor algo, nos explorar de alguma forma. E, ao identificar esse poder em que ele coloca, poderíamos, dessa forma, conseguir aí iniciar um processo de libertação e também de independência em relação a eles, assumindo, assim, o poder sobre si mesmo, e não deixar que nada, que algo ou ninguém, ou alguém, na verdade, consiga, de alguma forma, tentar influenciá-lo a agir de certa forma, ou até mesmo tentar, de alguma forma, impor algum tipo de exploração em que ele coloca. E, para isso, um caminho possível para que a gente conseguisse desenvolver esse cuidado de si, que não é nada fácil, já que a gente deveria, então, portanto, nos voltarmos para nós mesmos, para o nosso pensamento, para aquilo que é subjetivo de cada um, ele defende algumas técnicas para, dessa forma, tentar alcançar o cuidado de si. A primeira delas é a ascens, que, traduzindo aí para um significado da filosofia, um significado filosófico, na filosofia grega significa o conjunto de práticas e disciplinas caracterizadas pela austeridade e também pelo autocontrole do corpo e do espírito, que acompanham e fortalecem a especulação teórica em busca da verdade. Então, seria aí partindo desse significado filosófico, uma prática, um conjunto de práticas, de disciplinas que todo ser humano deveria, na verdade, seguir
para tentar chegar aí a um autocontrole tanto do corpo quanto do espírito, e principalmente do espírito, a fim de alcançar a verdade. Então, a Ascense, ela teria como objetivo nos preparar para a fortuna, para os acasos da vida, para um futuro incerto, um futuro recheado de acontecimentos para os quais temos que estar devidamente preparados, tanto fisicamente quanto emocionalmente, mesmo que ainda não o conheçamos. Ou seja, é praticar o autocontrole para que, quando ocorresse algum tipo de acontecimento incerto, algum tipo de acontecimento futuro que de alguma forma pudesse nos influenciar a ter certos tipos de conduta, a gente conseguiria, através dessa ascense, dessa prática, dessa disciplina diária, se manter emocionalmente e fisicamente preparado para esses acontecimentos. Então, é muito importante, para alcançar esse cuidado de si, inicialmente a gente conseguir a gente praticar, na verdade, essa ascense. E também por meio da meditação. A meditação, através dela, nos tornamos atentos às representações, tais como elas se dão e fazemos um movimento de verificação, em que consistem e aqui remetem. Ao meditar, estes movimentos na alma, estas emoções, paixões e afetos são colocados sob análise. Ou seja, tudo aquilo que chega até nós, que nos acontece, seja as paixões, as emoções, que são algo que de alguma forma mexe com o nosso psicológico, com o nosso conhecimento, a gente consiga controlar e meditar a respeito desses sentimentos, colocar sob análise. Dessa forma, a gente conseguiria acalmar-se e tomar a decisão mais correta. Então, muitos gregos, os filósofos antigos, em que principalmente o Michel Foucault ele se baseou para chegar a esse conceito, eles adotavam o método de meditação como algo extremamente importante para a vida de cada ser humano, porque dessa forma a gente conseguiria se manter tranquilo diante das adversidades da vida. Então, a gente conseguiria manter uma postura serena, centrada, que nos fizesse agir de forma racional, utilizando a razão, e não influenciados aí sobre essas paixões, sobre essas emoções, e que muitas vezes poderia nos levar a algo que poderia nos fazer se arrepender futuramente. Então, continuando aqui, abaixo aqui vai ter um texto do próprio Foucault, que eu quero que vocês leiam, onde ele coloca mais ou menos de como a gente conseguiria exercer esse cuidado de si mesmo. Então, Foucault ele destacou o fato de que a prática do cuidado de si ela exigiria empenho e dedicação a certos exercícios. Mas como alguém pode ocupar-se ou cuidar de si mesmo? É uma pergunta extremamente importante. Então, essa questão ela foi abordada pelo próprio filósofo nesse texto aí, ainda na página 23, que eu quero que vocês leiam para que vocês respondam essas duas perguntas que está aí abaixo do texto. Então, a aula de hoje foi leve, foi rápida. Espero que vocês tenham entendido. Eu coloquei aí uma frase do Foucault, onde ele coloca: ocupar-se consigo não é, pois, uma simples preparação momentânea para a vida, é uma forma de vida. Ou seja, é algo que deveríamos levar durante toda a nossa existência. É um exercício contínuo, é um exercício para toda a vida. Não é algo momentâneo que está restrito aí a certos momentos da nossa vida, mas é algo para toda a vida.
Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no chat sobre o conteúdo, sobre a atividade também. Então, por hoje ela vai terminar aqui. Espero que estejam todos bem e até mais, tá certo? Até a próxima aula.